Caio, e você, na tua experiência aí, Jovem Pan, CNN, não precisa entrar em detalhes se não quiser, eu sei que todo mundo aqui, né, tem vínculos, respeita os seus empregadores, mas você esperava encontrar redações tão progressistas assim, com um clima eventualmente hostil para quem pensa de um modo diferente? E obrigado pela participação. Sim. Bom, a resposta é sim, mas claro, antes disso, né, eu vi o Alexandre citando aí carinhoso, né, essa letra tão bonita, né, falando que o coração bate feliz, aí me lembrou também Vinícius, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, ele fala isso no Samba da Bênção, que é outra música também que trata com maestria do tema da felicidade e, de novo, não consigo disfarçar meu entusiasmo, isso para mim é a honra máxima, né. Eu estou emocionado de estar aqui e é muito legal que o público, né, que sempre me deu tanto apoio, possa testemunhar eu recebendo uma aula, né, televisionada aí para milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado de coração pela gentileza das palavras, isso não só agora, mas também ao longo dos meses. É um prazer enorme aprender na companhia de vocês, na ilustre companhia de vocês. Bom, sobre os climas, assim, em geral, nas redações, né, sempre me perguntam por que não existe uma emissora de orientação mais conservadora aqui no país, ou grupos de mídia nesse sentido. E eu acho que é uma questão bem básica de recursos humanos que, de certa forma, o Alexandre abordou no início da fala dele. Ele descreveu uma situação de ativismo jornalístico, isso nos idos de 1990. Então, você imagina se esse já era o espírito do tempo naquela época, agora isso é simplesmente uma consequência disso, né? O que ocorre é, conforme você vai se distanciando, né, do evento histórico da queda do Muro de Berlim, a dialética marxista ela vai perdendo cada vez mais força. E ela é simplesmente repaginada. Então, se antes a luta entre opressores e oprimidos ainda se dava no campo da luta de classes, ou seja, do burguês contra o proletariado e esse tipo de coisa, agora mudou um pouquinho o paradigma. Eles criam grupos identitários e aplicam essa mesma lógica dialética, né, para questões raciais, étnicas, de gênero, de idade, enfim, qualquer divisão que eles possam explorar, eles vão explorar numa lógica sempre do nós contra eles. E também seguindo a máxima leninista, né, do xingue o que você acusa, o que você faz, quando você se contrapuser a esse argumento, ele vai falar que você estimula a polarização, como se isso fosse um sintoma de radicalismo, quando a gente sabe muito bem que, por definição, certo e errado estão em polos opostos. É muito importante lembrar que o progressismo, o que é o progressismo, o que define isso? E por que ele é um ismo, né? Ou seja, a própria palavra já traz consigo a noção de vício, né, e não de virtude. O que é o progressismo? Ele, acima de tudo, isso tem que ficar muito claro, ele é um desdobramento de uma visão elitista de mundo. O que é a visão elitista? É aquela na qual uma pessoa ou um grupo acha que a sua visão da realidade é superior à visão social. Então você se torna um engenheiro social quando você é um progressista. Você quer que o mundo se adeque à sua visão para ele. E você para de considerar, certo, a opinião, principalmente a opinião majoritária da sociedade em que você vive. Então, você se antecipa à transformação social. Quando você tem, por exemplo, uma mentalidade conservadora, você observa os comportamentos sociais e, a partir deles, você cria uma norma jurídica. Quando você tem uma visão progressista, elitista, você, por meio da norma, tenta modificar o comportamento. Isso no campo do direito. No campo da academia e no campo da cultura, você começa a doutrinar as pessoas, né, para normalizar determinados comportamentos. Você começa a criar condutas de linguagem, né, e aí aqui vem a linguagem do politicamente correto. A gente tem que tomar muito cuidado, né, na imprensa para não ofender a hipersensibilidade de ninguém. Aí você começa a ter patrulha em relação a palavras cuja etimologia não tem uma conotação necessariamente negativa. É o caso da palavra mulato, é o caso da palavra denegrir e esse tipo de coisa. E já que a gente falou aqui do caso da editora do New York Times, que não aguentou essa cultura do politicamente correto, essa ditadura mesmo do politicamente correto, o que me chama muito
a atenção é a quantidade de jovens estudantes de jornalismo que me procuram quase às escondidas, né, para falar que, enfim, acompanham o meu trabalho, que admiram o meu trabalho, mas como eles se sentem cerceados, né, na sua livre manifestação de pensamento ao externar essas opiniões no ambiente acadêmico, né, porque realmente nós temos aqui opiniões contramajoritárias dentro da bolha. Muitas vezes a gente dá voz a uma maioria silenciosa na sociedade, mas dentro dessa bolha progressista, formada nesse ambiente que o Alexandre tão bem descreveu para a gente, nós somos ainda uma minoria extremamente incômoda. E eles tentam sempre atacar a sua credibilidade, né? A lógica é sempre do argumentum ad hominem, né? E a gente observa muito isso, não só em relação aos novos formadores de opinião, mas também em relação às pessoas que ousam dizer que, por algum motivo, se identificam com aquele discurso. Então, eu vejo muitos estudantes perguntando, Caio, como que eu transformo essa realidade? E eu sempre uso a analogia dos procedimentos de segurança da cabine do avião, Alexandre. E funciona mais ou menos assim. Quando a cabine é despressurizada, as máscaras de oxigênio caem, né? Só que, qual que é a instrução? Primeiro você põe a máscara em você e depois na pessoa ao lado. Isso, de certa forma, dá para a gente traçar um paralelo com o ensinamento do Jordan Peterson. Antes de você querer mudar o mundo, arrume o seu quarto. Tá? Então, a pessoa ela tem que estar numa posição segura, certo? Não só do ponto de vista intelectual, mas muitas vezes do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Ela tem que estar numa posição segura e confiante para, a partir daí, influenciar o debate público. Então, por incrível que pareça, o que eu falo para esses jovens estudantes de jornalismo que aí imbuídos de um espírito transformador, mas que não conseguem ainda impactar a realidade, olha, aperte os cintos, segura a tua onda, aprenda, observe, se coloque numa posição para transformar essa realidade, né, para reequilibrar, vamos dizer assim, essa balança, e quando você tiver numa posição confortável, aí sim você tenta equilibrar o debate público. Mas não adianta agora ficar dando murro em ponta de faca. De certa forma, a espiral do silêncio ela é muito forte. Então, enquanto você não tiver uma posição em que você possa realmente causar um impacto e não sofrer tantos danos, e aqui todo mundo, nós três, em diferentes âmbitos, já sofremos muito com isso, a gente sabe como a gente tem que estar forte para efetivamente se contrapor a esse sistema de ideias.